Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Joia do canal Alma de Coruja e hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre o que é a ressonância harmônica. Na verdade, tem muita gente que me segue que já faz a ressonância harmônica, só que tem pessoas que me seguem e pra entender o que é a ressonância, tem gente que tá querendo fazer e ainda não decidiu e tem gente que tem curiosidade pra entender o que é a ressonância harmônica. Bem, a ressonância harmônica ela é uma ferramenta de evolução espiritual, tá? Então, nos meus vídeos, nos primeiros, eu conto o porquê que eu vim fazer, que eu fui atrás da ressonância harmônica, né? Que eu via muita coisa, que ninguém sabia me explicar, eu acessava 3D, não sabia. Então, assim, depois de muito tempo, de muita procura de ajuda, eu fui conhecer a ressonância harmônica do professor Hélio Couto e eu achei assim que eu me identifiquei muito com a ressonância harmônica porque eu achei que fazia todo sentido pelo aquilo que eu sempre procurei na minha vida e ninguém conseguiu me explicar. Enfim, aí eu comecei a assistir o Caminho das Palestras. O Caminho das Palestras são os vídeos que você tem que assistir antes de fazer a ressonância harmônica. Gente, eu vejo muita gente fazer ressonância harmônica sem assistir todos os vídeos. Eu não acho legal, porque a gente acha que a gente já entendeu aquilo, que a gente já tá manjando daquilo e não. Eu, particularmente, o que eu fiz? Eu demorei mais de 3 anos para assistir todos os vídeos, por quê? Porque eu assistia várias vezes alguns vídeos até entender a mensagem que o professor Hélio estava passando pra gente. Às vezes eu não entendia. Por que eu não entendia? Porque aquilo era difícil para entender? Não, é por conta das nossas crenças limitantes. Então, quando fala de 3D, outra dimensão, quando fala de crenças limitantes, de sombras, de catarse, aquilo pra mim, eu não entrava na minha cabeça direito porque eu não estava acostumada a ouvir aquilo. E aí, às vezes, eu repetindo alguns vídeos, pra mim ficava muito mais fácil, muito mais claro na segunda ou terceira vez que eu tava vendo aqueles vídeos. Por isso que eu falo, não peçam a ressonância harmônica antes de assistir o vídeo, porque a gente tem que entender antes de pedir a ressonância harmônica, porque a gente vai passar por alguns momentos de catarse, de sombra, a gente vai sair um pouco da terceira dimensão, a gente começa a ter alguns sonhos diferentes, né, sonhos mais lúcidos, então a gente tem que começar a entender tudo isso, por isso que eu falo, gente, vamos assistir todos os vídeos do professor Hélio Couto, e se não entendeu, assista de novo, por mais que demore 2, 3 horas o vídeo, porque às vezes a gente assistindo pela segunda vez vai entrando mais na cabeça e a gente vai conseguindo entender algumas coisas que até então tava meio nublado, né, na nossa mente, no nosso subconsciente. Então, o que é a ferramenta, né, da ressonância harmônica? É uma ferramenta que ajuda a gente na evolução espiritual. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente acelerar o processo. Então, se a gente já assistiu todos os vídeos do Caminho das Palestras, se a gente assistiu os outros vídeos que ele disponibiliza pra gente na plataforma para assistir antes de pedir a ressonância harmônica, se a gente já entendeu o que é a ressonância harmônica, se a gente já entendeu o que ela pode fazer na nossa vida, porque vai mudar a vida, não tem jeito. Você tá pedindo um acelerador para mudar a tua vida, né, a parte espiritual da tua vida. Se a gente já entendeu isso, se a gente entendeu que tudo que vem é pro nosso bem e pra gente pegar aquilo, acolher e tentar resolver, a gente tem que pegar, olhar para aquela, né, catarse ou aquela sombra e entender. Isso que é a gente tentar evoluir. Por quê? Quantas coisas acontecem na nossa vida que a gente fica com raiva, magoado, chateado e aí a gente deixa passar porque você quer esquecer para não encher seu saco, para você não precisar resolver aquilo. Então vai vir muitas coisas vão vir à tona que você nem imaginava, que tava lá, né, no seu subconsciente, guardadinho, coisas de criança, coisas, né, da infância, coisas da adolescência, coisas da família que te magoaram em algum momento, isso vai vir tudo à tona.
Pelo menos comigo aconteceu muito isso, tá, gente? E vinha assim, vinha nos sonhos, vinha algumas atitudes repetitivas que eu passava. Então, foi uma grande mudança na minha vida. Porque eu vi que eu tava deixando passar muita coisa. Eu vi que eu tava colocando muita sujeira pra baixo do tapete e tava deixando lá, porque ninguém ia ver. Só que o problema não é ninguém ver, o problema é a gente não ver e a gente não querer mudar. A gente tem que mudar. E essa ferramenta de ressonância harmônica, ela ajuda a gente nisso, ela acelera esse processo. Então a gente tem que pegar e abraçar isso e falar, poxa, vamos mudar porque é a hora. Se você tá disposto a fazer a ressonância harmônica, a pedir a ressonância harmônica, tenha em mente que você vai ter que estar disposto a resolver os problemas que vêm à tona. Porque se você na primeira onda vê um monte de sombra, vê um monte de problema que você tem que resolver, e aí vai colocando para debaixo do tapete, vem a segunda onda, aí vem mais sombra, mais problema, a gente coloca por debaixo do tapete. A terceira, gente, na quarta onda vai vir tudo de novo. E na quinta também. E aí é sucessivamente. Se a gente não se dispor, se a gente não entender o que é, para que serve a ferramenta da ressonância harmônica, e se a gente não quiser mudar isso na nossa vida, não peçam. Porque o ego, ele vai atrapalhar. O ego vai falar, não, você não precisa fazer isso, porque você estava certa naqueles momentos. Porque você estava certa em ter raiva de alguém. Porque você estava certo de maltratar aquela pessoa porque ela te maltratou. Porque você estava certo de pensar daquele jeito porque a pessoa é maldosa. Pode ser que a pessoa realmente foi maldosa, mas pode ser que não, pode ser que alguma coisa sua. Então a gente tem que saber discernir isso e tem que saber pegar aquela sombra, olhar para ela e falar, não, isso aqui eu tenho que mudar. E deixar o ego de lado, gente. Pega o ego e fala, amigo, fica lá no cantinho que eu já te amo. Eu só vou resolver uma coisinha aqui que eu já te amo. Porque se a gente não pegar o ego e deixar ele de escanteio por algum tempo, a gente não vai conseguir resolver. Ele não vai deixar. O ego, ele não deixa nem a onda da ressonância harmônica entrar às vezes. Então vai, até você resolver acertar aquilo. Porque aí é você que tá falando direto com a sua centelha divina e o ego tá de lado. O ego não aceita tá de lado. O ego não aceita você se rebaixar para qualquer situação. O ego não aceita. E às vezes a gente tem que se rebaixar para algumas situações, porque senão vai ser pior pra gente. Às vezes a gente tem que entender que aquilo era um erro nosso, porque senão vai ser pior pra gente. E não é pra você falar pra todo mundo isso, é você com você mesmo. Eu sei o que eu tô errando. O ego não deixa a gente acertar. Então a gente tem que entender que se a gente não deixar o ego de lado, se a gente não pegar a sombra, se a gente não se conectar mais com a nossa centelha, a gente não vai conseguir resolver. Porque a gente não tá sozinho nessa jornada, com certeza. A gente tem mentor, a gente tem a conexão com a nossa centelha, a gente tem o próprio professor Hélio Couto, em todos os vídeos que ele faz, ele tá fazendo bastante vídeos e tá, né, que são vídeos pagos, mas vale muito a pena para quem conseguir assistir, que ele fala, ele ensina, ele faz a gente abrir os olhos. Sim, não é fácil. Eu falo isso em todos os meus vídeos. Não é fácil. Eu tô na 8ª onda, eu sei de tudo isso e eu vivo escorregando. Mas não tem problema, porque eu estou escorregando, mas eu estou consciente. Eu sei exatamente onde eu estou escorregando e vou lá acertar. Porque eu sei que se eu não acertar, essa sombra ela vai se repetir 1 milhão de vezes até eu acertar a sombra. Se a gente não tiver com a vontade de pegar e baixar a bola um pouco para acertar a sombra, para equalizar a catarse, não façam. É por isso que o professor Hélio pede para todo mundo, antes de pedir a ressonância harmônica, assistir os vídeos do caminho das palestras, assistir os vídeos que ele pede, né, os gratuitos, e tem também uns pagos. A gente tem que assistir, a gente tem que entender. E se a gente não entender, assista de novo. Não é porque você tá com uma falta de inteligência, não é isso. É que nós somos tão mecânicos, né? As nossas crenças são tão enraizadas que a gente não consegue entender algumas coisas por conta das crenças limitantes, por conta do ego. Você realmente está predisposto a mudar a sua vida e chegar e colocar a mão no peito e falar assim, eu vou mudar,
porque eu sei que vai ser melhor para mim, porque se eu não mudar agora, isso vai acontecer 1 milhão de vezes na minha vida, não peçam a ressonância harmônica. A gente tem que estar preparado para fazer. E não adianta falar, porque eu pedi a ressonância harmônica, só que agora eu não sei, eu vou parar, porque agora eu acho que não tá bom pra mim. Não parem, gente, não parem, porque é aí que é o pulo do gato. Quando não tá bom pra gente, é outra coisa que eu aprendi com a ressonância. Quando tá muito pesado, aí que a gente aprende. Na minha 7ª onda veio muito, muito, muito pesado tudo pra mim. Tudo muito pesado. Aí que eu aprendi. Aí que eu peguei um monte de sombra, aí que eu consegui equalizar um monte de coisas na minha vida que eu tava deixando passar, porque pra mim aquilo lá era um saco. Aí eu peguei meu ego e falou, amigo, fica lá de lado, porque daqui a pouco eu te amo. Deixa eu me resolver aqui com a minha centelha, daqui a pouco eu te amo, tá? E aí eu coloquei ele de lado, porque se eu não colocasse o ego de lado, eu não ia resolver. Aí vem tudo à tona, né, gente? Vem a catarse, vem a sombra, vem o seu dia a dia, vem coisas acontecendo junto, e aí você tem que segurar os pratos, mas faz parte. A vida não para. Só que a gente resolveu fazer a ressonância harmônica porque quem vai fazer e quem está fazendo a ressonância harmônica é que tá lá ciente de tudo que pode acontecer. Não tô falando que vai acontecer coisa ruim, vai acontecer muita coisa boa. Porque as pessoas falam, mas só tá acontecendo coisa ruim pra mim, eu perdi o emprego, eu perdi, né, eu me separei. Se você não entender que isso faz parte do processo e faz parte da vida, aí vai ser complicado, porque a gente vai sempre colocar a culpa na ressonância harmônica. E a ressonância harmônica, ela vem para nossa iluminação. Não é uma ferramenta para atrapalhar a tua vida, pelo contrário. É para mostrar para você lá a verdade nua e crua, como o próprio professor Hélio fala toda hora. É para mostrar na tua cara o que está acontecendo. Basta você saber, você entender, você perceber aquilo e, muito mais que isso, acertar isso na tua vida. Você pega, olha para aquilo e fala, realmente, eu sou assim, não serei mais porque eu tô acertando isso a partir de agora. Isso é uma bobeira. Isso o que a pessoa me falou não foi a pessoa que foi sacana, fui eu que entendi desse jeito, porque de repente eu tinha alguma coisa com aquela pessoa e não estava percebendo. A gente tem que ser maduro nesse momento. A gente tem que ser maduro quando a gente pede a ressonância, principalmente os pedidos que a gente faz. A gente tem que entender o que é melhor pra gente nesse momento. Ah, Thaís, pode pedir casa, carro, apartamento, bens, ficar milionário? Pode, não tem problema nenhum. Todos os pedidos traz junto o quê? As coisas que a gente tem que acertar. Então, eu pedi pra ficar milionária, um exemplo aqui hipotético. Tá, mas pra ficar milionária, quantas crenças que eu tenho aí pra acertar? Será que eu tenho crença de dinheiro? Será que eu tenho a crença de falar, não, eu nunca vou ser milionária porque isso não é pra mim? Crença do dinheiro, falando, o dinheiro é sujo, eu não quero pegar, tem que lavar a mão correndo. Quantas crenças que a gente tem? Tudo que a gente pede, tudo, qualquer coisa, a gente vai ter que acertar alguma sombra e vai vir catarse, não tem jeito. Só que tem catarse que vem mais leve, tem catarse que vem mais pesada. E vou falar uma coisa pra vocês. Eu aprendi muito mais nas catarses pesadas. Eu aprendi muito mais na onda que veio arrebatando. Porque ou eu sentava e olhava aquilo de frente e falava, não, eu vou acertar, ou eu deixava passar. Só que aí ia voltar. E eu falei, não quero mais isso pra mim. Eu entendi ressonância. Eu sei que você tá me trazendo algo pra eu acertar. Então eu vou acertar. Então eu apertei a mão da ressonância harmônica e falou, tá bom, entendi. É o trato que eu tô fazendo com você. E isso é bom pra mim. Eu que tô sendo beneficiada disso. Só que a gente tem que baixar a bola, a gente tem que deixar o ego de lado um pouquinho, a gente tem que ser mais humilde, né? A gente tem que ser mais humilde com a gente mesmo. A gente tem que ter essa mentalidade. Não é fácil, não é. Porque a gente, né, geralmente, ninguém quer ser, né? Baixar a bola, assim, ninguém quer ser humilde. Falar, eu errei mesmo, né? Desculpa. Então, é isso que eu deixo pra vocês hoje. A ressonância harmônica é uma ferramenta de evolução espiritual. Só que se vocês não estiverem preparados, se vocês não tiverem assistido todo o caminho da palestra,
e todos os outros vídeos que o professor Hélio pede para assistir, que são vídeos gratuitos também, não peçam. Esperem. Eu demorei mais de 3 anos para pedir minha ressonância harmônica. E mesmo assim, eu sofri muito em algumas ondas aí que passaram. Só que eu aprendi muito também. A gente tem que saber pesar e saber dosar isso. A gente tem que ser consciente, a gente tem que ter responsabilidade e a gente tem que ser muito maduro para entender tudo isso antes de pedir a ressonância harmônica. Espero que vocês gostaram do vídeo. Comentem se vocês já são ressonantes e o que vocês estão passando, se já aprenderam algumas coisas, se já equalizaram as sombras e também se não são ressonantes, por que vocês querem pedir a ressonância harmônica e se vocês entendem que é realmente uma ferramenta de evolução espiritual, tá bom? Beijo no coração de todos vocês e até a próxima!